Graça e paz, bom dia, meu querido, minha querida. Estamos aqui de novo para começar mais um dia animado e motivado no Senhor, abrindo nossos olhos espiritualmente, abrindo os nossos olhos com ânimo, para que nós possamos enxergar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então hoje e durante essa semana nós estamos tratando um pouco sobre propósito, entendendo melhor qual é o nosso propósito no intuito de perceber a importância que nós temos, a relevância que nós temos e assim podemos começar cada vez mais o nosso dia animados e motivados com a nossa existência, sabendo que aquilo que há sobre a nossa vida é muito maior e mais importante do que as aflições e adversidades que se levantam. Nós falamos ontem sobre o propósito do coração. Entendemos que nós temos algo sobre a nossa vida que justifica a nossa existência e que é a nossa meta, aonde queremos chegar, o final da nossa carreira, aquilo que nos motiva a acordar, levantar todos os dias e sabendo que justifica a nossa existência terrena. E hoje eu quero tratar com você aonde habita esse propósito. É importante que a gente entenda qual é o lugar onde localizamos o nosso propósito. Eu creio que até o final dessas próximas conversas que teremos, você já vai ter identificado o seu propósito e por isso você vai estar mais animado e mais motivado, independente daquilo que tem se levantado contrário. Eu gosto muito de, em primeiro lugar, entender o que nós somos, né? E eu gosto de usar o versículo da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, onde no versículo 23, você vai encontrar o texto onde o apóstolo diz à igreja: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é riquíssimo e a gente poderia tratar muitas coisas sobre ele. Mas o que eu quero destacar aqui nesse dia é que o apóstolo Paulo ele coloca com muita clareza que a diferença entre espírito, alma e corpo. Muitas vezes as pessoas confundem alma com espírito, mas as palavras aqui no grego, elas são pneuma, psique e soma, onde nós temos para cada um deles o espírito, que é pneuma, a nossa alma, que é psique, e o corpo, que é soma. E nós poderíamos gastar muito tempo aqui falando sobre isso, mas podemos entender que o nosso espírito é aquilo que nós somos. Nós somos um espírito que habita num corpo e que tem uma alma, uma psique. Da onde vem a palavra psicologia, da onde deriva várias outras palavras associadas ao nosso raciocínio, à nossa mente, à nossa alma, aquilo tudo que nós acumulamos de informação ao longo da vida. O nosso espírito, porém, é o centro do que nós somos, o coração do homem, o centro do homem, aquilo que é realmente a sua existência, o que é eterno. Nós somos um ser eterno, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é um espírito, nós somos um espírito. Temos um corpo, onde nesse corpo também contém a carne, a vontade da carne, mas temos um corpo que é a junção dos nossos membros, que é a nossa casca, a nossa morada terrena, e temos a nossa alma, que é aquilo que nos separa como indivíduo dos outros, através de uma série de informações que recolhemos, emoções, sentimentos, tudo ligado à nossa psique. Então, somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. Quando nós entendemos essa diferença, entendemos aquilo que realmente somos, aquilo que é resultado da vida que tivemos e aquilo que é simplesmente a nossa morada, a morada do nosso espírito, que é o nosso corpo, vamos poder identificar melhor aonde fica o nosso propósito, aonde ele é depositado, onde habita o nosso propósito.
Eu quero dizer a você que o nosso propósito não fica no nosso corpo ou na carne contida nesse corpo, porque na realidade nós sabemos que na carne ficam contidos os sentidos, os 5 sentidos. Nós temos o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. São sentidos que nos ligam ao mundo natural, onde nós percebemos o mundo natural. Nós temos a nossa mente, que é o nosso intelecto, onde nossos sentidos são associados a nossas emoções, onde nós percebemos alguns sentimentos, algumas decisões das nossas emoções, aonde nos liga também às circunstâncias, aos aspectos naturais, aquilo que nós constatamos através dos sentidos do corpo. Mas onde fica o verdadeiro depósito daquilo que Deus tem para a nossa vida? Nós podemos ver, eu quero desmembrar com você, quando nós falamos que em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não é através dos nossos sentidos que nós vamos perceber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Romanos 8, do versículo 5 ao 8, ele trata sobre a diferença entre os desejos da carne e os desejos do espírito. E num determinado momento ele diz que o pendor da carne dá para a morte, porque os desejos da carne, os desejos do corpo são naturais, pertencem a homens naturais, aqueles que não têm o Espírito Santo dentro de si, que não tiveram o seu espírito renovado, que não são novas criaturas. Quando nós falamos sobre a alma, nós também entendemos que a alma é um lugar de pensamentos e nós vamos ter na nossa alma uma série de informações do sistema desse mundo, coisas que recebemos dos nossos pais, coisas que recebemos na escola, através de filmes ou livros que lemos, informações naturais que chegaram para nós e que geram nossos pensamentos, nos inspiram em nossos pensamentos. Porém, a palavra diz, e nós já lemos ontem, em Isaías 55, no versículo 7 ao 8, que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, não são necessariamente os nossos. Então, não seria na nossa alma que o nosso propósito ficaria depositado. Romanos 12, 2 trata sobre não se conformar com esse século, com esse mundo que a gente vive, mas ao contrário, nos transformar pela renovação da mente. Então, a nossa mente, a nossa alma, ela não deve estar moldada, conformada com a forma desse mundo, aquilo que nós recebemos naturalmente. Mas nós precisamos renová-la, substituir, dar uma nova forma a ela através da renovação da nossa mente, através da palavra, para só então experimentar qual seria realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o nosso propósito, que é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nós podemos ver que o nosso propósito, ele não está nem no nosso corpo ou na nossa carne, que são coisas distintas, mas estão contidas uma na outra, ou na nossa alma, na nossa mente. Mas aonde então estaria depositado o nosso propósito? Hebreus 4, 12 diz, explicando sobre a palavra, o poder da palavra, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir, separar, entender cada um, os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando nós falamos sobre pensamentos, nós estamos associando a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa psique. Mas quando a Bíblia trata sobre propósito, ele diz exatamente qual é o lugar onde o propósito está depositado. Ele está depositado no seu coração. O seu coração, o centro do que você é, o seu espírito. Então, não é nem no corpo, nem na alma que nós vamos entender o nosso propósito. Nós vamos entender o nosso propósito segundo aquilo que está depositado em nosso coração. Esse é o lugar onde Deus
colocou, aonde habita, aonde foi depositado o seu propósito. E eu creio que entender isso nos auxilia a entender e identificar o nosso propósito. E quando nós identificamos, entendemos o nosso propósito, o nosso desejo e ânimo e motivação para acordar pela manhã é sempre muito maior, porque nós sabemos onde vamos chegar, aonde devemos chegar e onde está a linha de chegada. E eu quero, querido, que nesse dia, após esse entendimento, você comece a consultar o seu coração, comece a gerar expectativa de que o Espírito Santo traga essa informação, porque é através do seu espírito que o Espírito de Deus se comunica. Então é lá que será depositado o seu propósito. Eu quero orar por você nessa manhã e declarar que isso vai ficar cada dia mais nítido e mais identificável para você, para que você possa ficar ainda mais animado, independente das circunstâncias. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é aquele, Pai, que decidiu que o seu Espírito habitaria dentro de nós. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus, que nos permitiu, através de apagar os nossos pecados, que esse Espírito habitasse em nós, e o teu Espírito, aquele que conhece o seu íntimo, que conhece os seus segredos, ele habita dentro do nosso Espírito, que é aquele que melhor nos conhece, e através do nosso Espírito, o seu Espírito pode nos comunicar todas as coisas. Obrigado, Pai, porque no nosso Espírito habita o nosso propósito, aquilo que o Senhor tem para nós, o motivo da nossa existência. E a minha oração, a nossa oração nessa manhã é para que esse propósito seja discernido, que ele seja identificado, para que nós possamos andar sabendo o que nos espera, sabendo qual é o motivo da nossa existência. E eu creio em nome de Jesus que, identificado esse propósito, nenhuma circunstância vai poder nos paralisar ou nos atrasar na autoridade do nome de Jesus. Tenha um dia abençoado na prática da palavra, vivificado pelo Espírito Santo e com convicção de que será comunicado ao seu coração, o seu propósito vai ser identificado e você vai acordar a cada dia mais motivado, independente das aflições que estão no mundo, porque Jesus venceu o mundo. Tenha um bom dia, querido.